Nós teremos agora a apresentação da pesquisa da ALMAP-BBDO, seguida de conversa com convidados, o tema a evolução da longevidade. Então, gostaria de convidar ao palco a Head de Estratégia da ALMAP-BBDO, a Rita Almeida. Rita, por favor. E a diretora executiva do SEMP, a Regina Augusto. Por favor. Obrigada. Tem aguinha aqui já. A Rê vai falar antes, né? Boa tarde. Obrigada, Wellington. É um prazer revê-lo de novo. Prazer estar aqui de novo. Eu vou fazer uma introdução muito rápida, porque eu sou diretora executiva do SEMP, que é uma entidade, é o Fórum de Autorregulação do Mercado Publicitário, e o objetivo nosso de apoiar o Fórum Expo Longevidade é justamente trazer um olhar do mercado sobre essa questão tão importante. Como vocês sabem, a publicidade é responsável pela criação de subjetividades, de padrões, e a gente tem, já há algum tempo, feito algumas tentativas de acompanhar as mudanças da sociedade, e acho que a pesquisa que a Rita vai apresentar aqui hoje, sem dúvida alguma, é o primeiro grande estudo que é feito por uma agência de publicidade sobre esse assunto. Então, a Rita vai fazer uma apresentação, e aí depois eu e ela vamos bater um papo, e esse papo final eu convido que a gente vai abrir para vocês também participarem, porque eu acho, como vocês vão ver, tem provocações e reflexões, principalmente, muito importantes sobre esse assunto. Então, eu deixo vocês com a Rita e a gente se fala daqui a pouco. Muito obrigada. Eba, obrigada, Rê. É muito gostoso estar aqui duplando com você, e a gente juntas se apaixonou por esse assunto, a gente entende a relevância desse assunto, e a gente vem aí já faz um tempo fazendo coisas juntas pelo prazer de estudar isso e entender mais disso. Você vai se apaixonando, né? Porque é um assunto demais. Então, eu estou aqui representando a ALMAP, que é a agência que eu trabalho, e a gente queria dizer por que a ALMAP resolveu estudar esse assunto, né? É que a propaganda anteriormente era sobre projeção. Eu quero ser igual a essa pessoa, eu quero copiar aquela pessoa. E hoje é uma situação totalmente diferente. Hoje a comunicação precisa mesmo representar as pessoas, né? Provocar a identificação e não essa questão da projeção. E a gente reconhece que, para acontecer essa virada, né, da identificação e da representatividade, a área de maior força da comunicação atualmente é diversidade e inclusão. E muito tem se trabalhado em termos de diversidade e inclusão. A gente tem visto esses movimentos. Sabe que o século XXI é um século de movimentos onde traz para dentro as populações menos representadas, né? E tudo já foi feito nesse sentido, em termos de gênero, diversidade racial, LGBT, pessoas com deficiência, classe socioeconômica, tudo isso tem sido bastante estudado, graças a Deus. Eu acho que a diversidade racial é um super benchmark para a gente, tem conseguido marcos muito legais, só falta mesmo a etária. E por que a gente não tem estudado a diversidade etária? Porque o Brasil é um país completamente orientado para a juventude. A gente cresceu achando que esse país era o país do futuro, porque tinha uma pirâmide etária bastante jovem. Acontece que isso está mudando drasticamente nesse momento, e em 3 décadas a gente vai ser o 6º país mais longevo do mundo. Isso é muito, gente, é muita coisa, e a mudança é muito grande, e vai acontecer nesse século adiante, não é uma coisa momentânea, podendo chegar a essa mudança grande da nossa pirâmide etária. E aqui a gente está falando de mundo, é um gráfico que foi feito com base nos dados da ONU, e ele mostra que a população do mundo abaixo de 30 anos ela vai continuar exatamente como ela é agora,
E acima de 30 anos, vai praticamente dobrar todas as gerações. A gente vê, no entanto, uma geração que não existia e que passa a existir lá por 2070, que é a população acima de 75 anos, aonde, no mundo, a gente vai ter 1 bilhão de pessoas com mais de 75 anos. Isso é incrível, porque, como é uma população inexistente antes, tudo vai ter que ser feito em função dessa população. Então, chegou um momento histórico em que a inovação vai vir de quem é mais velho. E isso é quase um contrassenso, e por isso que é tão bacana e instigante estudar esse assunto. A gente sabe, né, que esse já é um mercado, eu estou falando aqui de futuro, mas esse já é um mercado bastante presente, que já representa praticamente 2 trilhões de reais no Brasil todo ano, é o que se movimenta. São pessoas que representam 60 mais 15% da população brasileira, que corresponde mais ou menos a 33 milhões de pessoas. Essa população vai dobrar nas próximas décadas, chegando a 30% da população, vai ser 65 milhões de pessoas. Então, é uma grande onda de mudança, né? Uma super macro trend aí do nosso século, com renda familiar 9% acima da população geral. Os lares que têm pessoas com mais de 60 anos têm uma renda superior à média nacional. A gente sabe que 9 em cada 10 idosos continua contribuindo com a renda familiar, sendo que 43% deles são a principal renda da família, são pessoas com renda e superativos, né, no mercado de consumo, e mantêm-se ativos após a aposentadoria. Quase 50% dessas pessoas mantêm-se ativos, geralmente seja autônomos ou microempresas, porque o mercado de trabalho fecha as portas para quem tem 60 anos, até para quem tem 50, até para quem tem 45, que já começa a se achar velho demais para o mercado de trabalho. Esse aqui é o primeiro grande resultado desse projeto, e realmente talvez seja o mais importante, que é, a gente entendeu que as pessoas acima de 60 são tratados como seres necessitantes, né, pela sociedade e pela comunicação, mas, na verdade, o que a gente encontrou nesse estudo foram seres desejantes. Pessoas que estão saindo, recebendo gente em casa, viajando, comprando carro, comprando casa. São as pessoas que mais compram e alugam casa, são as pessoas que mais ofertam Airbnb nesse momento, né? E tem um dado aqui que vale a pena a gente olhar, que é apenas 18% dos brasileiros acima de 60 anos guarda algum dinheiro para o futuro. Então, esse é um número que precisa mudar. A gente precisa se preparar para o futuro. Essa é a grande mudança que a gente tem que fazer, né? Ao invés de temer a dependência, né, porque é o aspecto da velhice mais temido aqui na minha amostra, é a gente se preparar para esse momento e mitigar as doenças que possivelmente podem aparecer. Em relação à tecnologia, são pessoas que estão conectadas, embora muito se ache que não, porém, que usam a tecnologia de forma mais funcional, né, sem conseguir dialogar naturalmente com a tecnologia. Isso é uma super necessidade desse momento. A gente precisa ter escolas de tecnologia para pessoas mais velhas, e é uma questão referente às gerações de 60 a 100 anos hoje, porque, no futuro, as pessoas não vão mais ter esse gap de tecnologia. Então, a gente precisa resolver isso hoje. E essa pesquisa convida as marcas a pensarem em ajudar a acontecer esse letramento e essa evolução da relação das pessoas mais velhas com a tecnologia. É muito importante dizer que essas pessoas querem aprender, porque também se acha que não consegue, não está mais apto a aprender. Não, está muito. O que acontece é que, muitas vezes, o neto ou não tem didática ou não tem paciência, e precisa ter escolas, né, especializadas para isso. É isso que eu prego aqui. Bom, esse é o mercado mais dinâmico e que mais cresce no mundo,
e que no mundo movimenta 22 trilhões de dólares no ano. Então, não é uma coisa só do Brasil, é uma coisa mundial. E aí eu pergunto para vocês, há ou não há um universo de novas possibilidades nesse mundo? Tanto para a gente socialmente, quanto para o business, quanto para a comunicação, que é da onde eu venho. Fazer esse estudo mudou muito todas as pessoas que participaram, não só quem entrevistava, mas também quem era entrevistado. Poder falar sobre esse assunto, poder ocupar esse lugar de um jeito bacana, foi muito transformador, até para as pessoas que a gente entrevistou, né? A velhice, ela pode ser muito dura, muito difícil, causando até a dependência, que, como eu falei, é o principal medo de todo mundo. Porém, isso é para uma parcela da população, e será cada vez menos, na medida em que a gente se preparar mais para isso. Então, esse estudo não é um estudo ingênuo, é apenas otimista, né? A gente sabe que pode ser sofrido, porém, o que não pode é generalizar essa situação. Achar que passou dos 60, você passa a ser vulnerável, independente do que esteja acontecendo com você. São muitas e muitas velhices. Uma parte dela, infelizmente, é a dependência e é um momento difícil de saúde, mas é uma parte, e a sociedade generaliza isso. E, assim, a gente olha para o envelhecer de uma forma totalmente equivocada, né? A gente vai falar aqui dos mitos que acontecem ao envelhecer, e é todo um olhar equivocado da sociedade para ele. Eu trouxe aqui um vídeo que a gente fez nesse estudo, porque ele traz muito essa noção de qual é a vibe dessas pessoas hoje, qual é o ritmo dessas pessoas hoje. Se o senso comum pensa que fazer 60 anos e envelhecer diminuir o ritmo, ficar em segundo plano, parar a vida e sentar no sofá, o que a gente viu no campo foi totalmente diferente, e eu vou mostrar um vídeo aqui para vocês rapidinho sobre isso. Muito vibe, né, gente? Muito gostoso. Apesar da gente ver, né, toda essa alegria tão gostosa de dividir no campo, assim, tantas histórias lindas que a gente conheceu, de reinvenção e de viagens e de estudos e de conhecer gente nova,
existe uma série de mitos em relação a esse momento de vida. Então, é como se a sociedade estivesse vivendo a sua cegueira, né, do etarismo e do medo do envelhecer, e essa galera, né, na qual eu me incluo, que eu tenho 63 anos, está fazendo uma verdadeira revolução, está reinventando o envelhecer no Brasil, sem que seja percebido. A gente vai falar sobre isso aqui também. E quais são esses mitos que existem em relação às pessoas, né, mais velhas? Primeiro, na esfera semântica, é a palavra velho. Ser velho é como se você não tivesse mais utilidade, que você pudesse ser encostado, que você perdesse o seu protagonismo social, profissional e em todas as esferas, né? Por isso, para os mais jovens, quando a gente pergunta o que é envelhecer bem, os jovens falam: envelhecer bem é não parecer velho. É envelhecer sem parecer velho. O que é uma dó, né? Tantas coisas tem para além disso. E quando a gente pergunta para quem é mais velho o que é envelhecer bem, aí aumenta muito o espectro, né? Como ter laços sociais bem estabelecidos, se manter atual em relação ao mundo, cuidar da saúde mental, autocuidado. Autocuidado, gente, é assim um desejo muito forte dessa galera. E aqui tem 2 números, porque a gente fez uma amostra geral, classe ABC, e uma célula na comunidade de Paraisópolis, né? E eu fico impressionada como, na comunidade, autocuidado é maior ainda do que para a amostra geral. E, assim, para a gente trazer uma referência que a gente respeita muito, que é o Dr. Kalash, que tem feito tanto por essa causa no Brasil, para ele, né, envelhecer bem depende de 4 capitais. O capital vital, que é o físico, né, exercício, 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 dormir bem, comer bem. O financeiro, se preparar para esse momento. O social, você, né, manter as suas relações, coisa que nem sempre a gente faz, né? É como fala o Drauzio Varela, dá trabalho, não é fácil, mas a gente precisa manter as nossas relações, vamos olhar para isso. E o do conhecimento, estudar, 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 é o que vai nos manter atualizados numa sociedade como a que a gente vive, né? Eu acho que as pessoas mais velhas aqui, como eu, têm que ter essa consciência. A gente está envelhecendo numa sociedade de transformação. Então, se a gente continuar estudando, a gente não vai perder o pé da estrada. Na esfera individual, o principal mito é a ideia de que a vida após os 60 será outra. Eu vou ser outra, a minha vida vai mudar drasticamente, eu vou ter menos importância e fazer muito menos coisa. E essa é a grande fantasia. Mas a verdade é que a gente continua igual após os 60, só que reinventados, que é uma coisa muito da juventude, e que hoje as pessoas que conduzem essa revolução do envelhecer têm emprestado para elas. A gente viu muita reinvenção nessas pessoas durante esse projeto. E tem um livro que fala sobre isso, que se chama Stage Not Age, ele ainda não está traduzido para o Brasil, da Susan Golden. Ele fala que o mais importante não é a idade, né? Eu acho que é muito complexo para a gente se limitar num número, né, no número da sua idade. Ela diz que importa muito mais as suas motivações, o jeito que você leva a vida, o estágio de vida em que você se encontra. E ela viu que as pessoas acima de 50 estão muito no estágio de reinvenção, aonde as pessoas vão pensar num novo propósito, em novos amigos, em novos estudos. É quase como se você se relançasse na sua vida. E eu acho isso uma coisa muito linda. Trouxe aqui um filme que a UMAP fez para o Boticário na comemoração dos 45 anos da marca, porque traz a Fátima Bernardes falando sobre as reinvenções dela, o que é muito verdade, né? Então, vamos ouvir Fátima Bernardes. Comecei um novo
início, né, e parece que ela está mudando de novo. Então, eu acho muito verdade quando ela fala isso. E na esfera social, né, os mitos da esfera social, por que eles são nocivos? Porque são eles que geram todo o etarismo que a gente vive, né? E para a sociedade, chegou aos 60 anos, você é velho. Velho é tudo igual e velho é um peso social. Então, é isso. Se a gente vive, né, até possivelmente os 100 anos hoje, como é que você pode pensar que velho é tudo igual? E fora, né, que as condições em que cada um vive e desenvolve sua vida vai interferir muito no tipo de velhice que você vai ter. Então, assim, pensar que velho é igual está errado, não é isso. E esse é o maior pensamento social, né? E isso que gera o etarismo. E o etarismo é parte da nossa estrutura social, é impressionantemente parte, gente. Eu vejo isso o tempo todo. As pessoas sabem que eu estudo isso e, mesmo assim, escorregam, falando do que é ser velho, estou parecendo uma velha, ai, esse tipo de coisa, né, que a gente reproduz aí. Não só nesses preconceitos, mas na recusa de vagas de emprego. Isso é o principal, isso muda a vida das pessoas, né? No olhar torto, quando as pessoas entram no ônibus para pegar os seus lugares. No não levar em conta a opinião, no tornar invisível quem é mais velho. Isso tudo é um grande etarismo que a gente vive aqui. E vamos falar um pouco sobre a comunicação, que é da onde eu venho e que tem tudo a ver com a cultura, que é o principal, né? A comunicação é um grande fator formador de cultura. E a gente vai precisar, nós que trabalhamos com isso, tomar a frente para conduzir essa revolução junto com a população que está fazendo isso. Porém, a gente já sabia disso, mas na nossa mostra, mais uma vez, a gente viu que as pessoas não conseguem mencionar marcas que se conectam com elas, as pessoas acima de 50 e 60 anos. E a resposta, né, a razão é muito forte, uma só. Eles sentem falta da mágica do desejo. Se comunicação é isso, comunicação é emoção, comunicação é mágica, por que quando fala com as pessoas mais velhas, isso não vem? Esse é o grande negócio, né? E se sentem altamente invisíveis, desconsiderados. Aí, num nível de mais de 70%. As pessoas acham que a comunicação simplesmente os invisibiliza. E aí eu trouxe para vocês um videoclipe muito bonito, com música do André Abujanra, que foi feito para o Fórum da Longevidade Ibero-Americana, e que fala dessa questão do invisível de um jeito muito lindo. Espero que vocês gostem. Pode ser alto, tá?
é isso, gente. Acho que tem duas coisas muito lindas nesse videoclipe, que o primeiro é a grande pergunta, né, que a gente deveria sair daqui essa tarde, que é quem disse que é tarde. E a outra coisa é a ideia de que o visível está saindo desse invisível. É isso, é uma revolução que está explodindo. E está saindo justamente desse lugar que ninguém vê para brilhar. E isso que é tão bonito. Mas, quando a gente perguntou para as pessoas, tá bom, você se sente invisível, como você quer que a comunicação fale com você? Elas responderam para a gente, não quero que fale comigo, quero que me coloque com as outras pessoas, eu quero estar com as outras gerações, eu quero trocar com todo mundo. Então, o nome do jogo é intergeracionalidade, é isso. E ela virá do mais velho, porque o mais novo não consegue se empatizar com o mais velho, ele não consegue se ver nesse lugar. Para ele é muito duro considerar que ele pode chegar a ficar velho. Então, é assim, quem está aberto a isso são os mais velhos, o que a sociedade tem que fazer é abrir portas para eles. Se não abrirem as portas, isso não vai poder acontecer, né? Então, é isso, intergeracionalidade é o nome da coisa. E por que a comunicação está errando tanto, né? Que a gente brincou, está falando com o velho de um jeito velho. Segundo as pessoas que a gente entrevistou, é porque a comunicação sempre usa as mesmas categorias para falar com essas pessoas, de fralda, de complemento alimentar, de seguro-saúde, e essas que, no imaginário, se conectam com a vulnerabilidade das pessoas mais velhas, e elas não querem se sentir vulneráveis, querem se sentir fortes, porque também tem esse lado forte, né? A representação estereotipada, aquela vovó cuidando só dos netos, etc. Não que a gente não queira cuidar dos netos, isso é um grande prazer, mas não é só isso, né? Falta espontaneidade, mesmo quando as marcas tentam colocar as pessoas mais velhas ativas ou namorando, alguma coisa assim, falta espontaneidade, né? Falta intergeracionalidade, fala-se mais das vulnerabilidades do que das forças dessas pessoas. E como é que a gente poderia pensar de um jeito mais novo? Bom, vamos ampliar as categorias, né? Vamos associá-los a categorias lifestyle. É desde o casting, quando a gente for fazer um vídeo, a gente ter pessoas mais velhas fazendo parte desse vídeo, né? Independente do assunto. Abandonar os estereótipos, naturalizar o envelhecer. E, naturalmente, você vai estar sendo mais espontâneo, né, na sua comunicação e no seu business. Coexistir, colaborar, cocriar. Isso é intergeracional. E colocar à luz as suas fortalezas e não as suas vulnerabilidades. Eu trouxe aqui um exemplo que as pessoas com quem a gente falou consideram que é um exemplo que naturaliza o envelhecer e que traz tesão e que traz verdade. E é interessante porque, quando eu vi era um filme e anúncio e tal, quando eu vi essa campanha, eu fiquei um pouco chocada. Né? Fiquei meio, nossa, acho que foram meio demais. Nossa, comecei a me enxergar lá. Fiquei desconfortável, né? E, quando eu vi os entrevistados gostando, eu falei, gente, que demais. É isso, né? Realmente é um exemplo muito bacana. E sobre como é que a gente pode sair do lugar da vulnerabilidade e ir para as suas fortalezas, a gente colocou aqui 10 fortalezas que a gente encontrou nesse estudo. Então, a primeira delas, e que eu acho que está em todas, é a pulsão de vida. Então, envelhecer não é finitude, é viver melhor cada dia, né? Poder ser você mesmo e poder se reinventar quantas vezes você quiser. Um grande presente do envelhecer é ser cada vez mais você. A reinvenção, o retudo, né? Você fazer tudo de um jeito diferente ou abrir novas áreas na sua vida. A coragem para continuar reinventando a velhice, apesar de persistir o etarismo. O acúmulo de vida e de conhecimento, que pode ser muito aproveitado, e geralmente na sociedade, né, da informação fragmentada, a gente aproveita tão pouco. A simplicidade, entender que mais simples, mais barato, é melhor e mais fácil. Respeito ao tempo, saber que nem sempre as coisas acontecem na hora que você quer e tudo bem ter que esperar. São contadores de história, né? Na hora que a gente acha que alguém mais velho está repetindo a mesma história, não, está elaborando mais ainda aquela história, e seria muito legal a gente entrar nisso também.
a intergeracionalidade, a capacidade de estar bem com outra galera. E o microlegado, que é muito lindo, quando você pergunta o que você quer deixar para o mundo, é menos o material e muito mais o viver bem. Motivar quem está do seu lado a levar uma vida boa, de um jeito legal, cada dia. Isso é o que as pessoas querem, principalmente, levar para o mundo. Então, a minha pergunta para vocês são duas. Quem disse que é tarde? E a outra é, se vocês estão preparados para os 60+. Muito obrigada. Obrigada, Rita. Eu já vi algumas vezes essa apresentação e toda vez que eu vejo, ela tem muitas camadas, né, e muitas reflexões. E a gente, até a semana passada, quando a gente estava conversando sobre esse painel, eu tinha almoçado no dia anterior num restaurante ali em Pinheiros, na Rua Ferreira de Araújo, que virou ali um corredor gastronômico. E na mesa, ao lado da mesa que eu estava, tinha ali um grupo de mulheres, todas super queridas, bem vestidas, todas 70+. E aí ia chegando uma alegria contagiante, assim. E aí, na hora que a gente já estava pagando a conta, eu e a pessoa com quem eu estava almoçando, era um almoço de negócios, eu não resisti, eu fui lá falar com elas. E eu falei, que daí elas cantaram parabéns, né? E eu fui lá falar quem que era aniversariante. E eu perguntei a idade, daí a aniversariante estava fazendo 78 anos. Eu falei, olha, vocês são uma inspiração, vocês são lindas. E aí, essa mulher, que era uma mulher extremamente comunicativa, você via ali que ela era uma pessoa que se destacava, ela falou assim, olha, essas aqui são as minhas amigas da vida toda. E eu quase chorei na hora, porque eu achei tão forte aquilo. E eu acho que aquela cena, para mim, trouxe muitos aprendizados. E eu não sei se vocês leram, essa semana, o jornal Folha de São Paulo tem um colunista chamado Ronaldo Lemos. Ele é um advogado especialista em tecnologia, em transformação digital. Ele tem um programa na Globo News. E ele escreveu essa semana sobre o que se chama de Blue Zones, que são aquelas áreas no mundo onde já existem pessoas com mais de 100 anos e há um estudo ali. Por que essas comunidades conseguem ter, qual que é o fator em comum delas que fazem com que eles reúnam os fatores para que tanta gente junta viva tanto. Tem uma questão, aí algumas são ali perto do Mediterrâneo, tem na Grécia, no sul da Itália, tem na ilha de Okinawa, no Japão, e tem uma que é na Califórnia. E aí, o que eles observam? Tem a questão de alimentação e da questão deles serem pessoas muito ativas, mas o fator primordial é a qualidade do relacionamento. São pessoas que têm e desenvolvem conexões, literalmente, para uma vida inteira. E esse senso, você trouxe muito isso, esse senso de comunidade é o pilar que faz com que eles vivam tanto. E a pergunta que o Ronaldo trouxe, eu queria até dividir com você, porque eu fiquei pensando nisso, e ele, que é um homem especializado em tecnologia, ele falou, qual que é o papel da tecnologia nessa revolução, como você mesmo trouxe? A gente está vendo aí, né, o Brasil está envelhecendo, a gente vai ter aí cada vez mais pessoas vivendo mais tempo, existe aí um abismo de exclusão digital, mas a gente vê cada vez mais as pessoas mais velhas também se incluindo. Mas no ambiente virtual, na questão das redes sociais, essa conexão ela é virtual. E aí eu fiquei com isso na cabeça, eu fiquei pensando, eu falei, olha que interessante e que oportunidade que isso tem e nos traz
Eu não sei se você tem alguma opinião sobre isso, Rita, mas eu fiquei pensando, estou aqui trazendo elementos para a gente refletir conjuntamente, né? Se as conexões humanas e o relacionamento entre as pessoas, o encontrar num almoço, num café, enfim, fazer esporte juntos, fazer alguma atividade juntos, pode ser importante. Como que a tecnologia, que a gente aí está vendo tantas discussões com relação, né, ao avanço da tecnologia, a questão de inteligência artificial, como que ela pode também ser um fator para endereçar isso? Eu não tenho essa resposta. É uma resposta difícil, mas eu acho que é uma oportunidade. Eu não sei se você quer falar alguma coisa sobre isso. Eu vou falar o jeito que eu entendo, né? Porque a tecnologia é tão ampla, tão complexa, que ela vai interferir de tantas diferentes maneiras, né? Imagino tantas startups que estão nascendo focado nesse público e tal. Eu vou responder da minha área comunicação, que eu acho que o que vale é um bom equilíbrio, sabe? As pessoas continuarem se vendo, festejando o aniversário, e depois continuarem conectadas através da tecnologia o tempo todo, que se fale mais, né, muito mais do que no tempo de carta, por exemplo. Então, consegue aproximar, eu acho isso legal. São tantas as influencers que estão falando sobre isso, especialmente as mulheres, né? Estão fazendo um grande movimento na rede social para falar sobre esse assunto, para naturalizar o envelhecer, para falar sobre menopausa, um tempão, coisas que nunca se falava, né? Elas estão falando, sendo referência para isso. Eu acho que isso aí pode ajudar muito. E eu queria dizer, assistam esse Blue Zones, que é demais, é um seriado da Netflix. É maravilhoso, maravilhoso, assim, realmente é uma delícia. E o jornalista que fez está tentando aplicar esse conhecimento em outros lugares, né? Ao mesmo tempo que ele vê que alguns lugares que ele foi como grande exemplo já não são mais daquele jeito. Então, a gente precisa trabalhar para manter isso também, né? É isso. Mas eu queria, mais do que tudo, convidar vocês para falarem. Ótimo. Aí tem um microfone para... Tem um microfone aqui para... Isso. Acho que tem algumas pessoas... Exatamente. Isso. Tem 3 pessoas que levantaram a mão. Ótimo. Boa tarde. Meu nome é Sávio. Não sou do público 50, não sou 50 mais ou 60 mais, mas a gente está desenvolvendo uma solução voltada justamente para o público 50 mais, que ainda estão ativos profissionalmente para desenvolver habilidades digitais. E um dos pontos que a gente tem feito muito é compreender realmente quem é esse público, enfim, pesquisa quant, pesquisa quali, para realmente compreender, já que não somos, buscar umas compreendê-los. E um dos pontos que a gente percebeu é que provavelmente o comprador, uma parte dos compradores das nossas soluções vão ser os filhos dos 50 a mais, porque muitas vezes são eles que ajudam os pais ou os avós nesse processo. Então, eu queria, em termos já que a gente está falando sobre comunicação, como é que você compreende esse desafio para a gente? Também parabenizar pela pesquisa e trazer um questionamento aqui também, né? Na palestra anterior do Fábio, ele trouxe muito sobre, e você também trouxe, né? O futuro é o 50 a mais, 60 a mais. Mas eu tenho 35, provavelmente existe muito essa tendência de que essa geração nossa não vai ter a mesma renda que a geração atual possui. Eu também queria que você falasse um pouco sobre essa probabilidade disso acontecer e o quanto isso pode influenciar. Ok, estão tendo mais 50 a mais, 60 a mais, mas provavelmente esses 50 a mais, 60 a mais vão ter uma renda menor do que os atuais. Queria que você falasse um pouquinho também sobre esse contexto. Bom, você trouxe 2 coisas, né? A história da sua startup, que muitas vezes, para falar com os mais velhos, você tem que falar com os filhos, né? Você está, entre aspas, quebrando pedra, você está inovando numa coisa que é muito necessária, não desista. E eu acho que você vai precisar, né, com o tempo,
e encorajando mais pessoas mais velhas para vir conversar com você e aprender esse negócio. Tem medo de não saber, medo de como que vai chegar perto, medo de não entender a linguagem. Então, se o começo precisa falar com os filhos para falar com eles, faz isso, mas é só um momento, porque eles vão vir. Parabéns, que demais, eu quero saber mais da sua iniciativa aí. E a outra questão era da renda, né? Que provavelmente essas pessoas vão ter uma renda menor do que as que 50 mais atuais. Então, como eu falei, tudo vai ter que ser reinventado, inclusive o padrão de vida, inclusive as facilidades que a gente vai ter. Provavelmente hoje a gente gasta muito dinheiro com coisas que o público, a administração pública deveria nos dar. Então, tem muita coisa para ser feita nesse sentido também. E é isso, a vida vai mudar, como é o século que a gente está vivendo, de mudanças. Então, espero que, à medida que diminua a nossa renda, a gente tenha ajudas do governo, das pessoas e etc., para a coisa ir para frente. É toda uma reorganização, né? Posso fazer? Oi, meninas, eu sou sexóloga e eu tenho uma empresa de bem-estar sexual. A Sophie, que inclusive está aqui, estão todos convidados a conhecer os nossos produtos. O estudo, ele contemplou um recorte em relação ao comportamento afetivo sexual? Super, mas de um jeito muito natural. Não tinha, bom, agora vamos falar sobre sexo. Não, mas as pessoas falavam sobre sexo, que isso é, sim, uma das partes do desejo que a gente falou aqui, de necessitante para desejante. Sim, são pessoas que estão sexualizadas e exercendo isso de diferentes maneiras, embora a sociedade se assuste com isso, né? Cada vez que a gente vê alguém mais velho falando sobre sexo, é uma coisa que surpreende, né? Os próprios filhos falam, ai, mãe, não fala desse assunto, ou qualquer coisa assim. Mas isso também é um estereótipo, né? Isso também é um super etarismo, né? E ela é linda, maravilhosa falando aquilo, né? É isso, vamos ver muito mais. E sim, todo mundo faz sexo, sim, por que não? Ainda é o que você falou. A minha mãe, ela tem 84 anos e eu faço uso dela de vez em quando no Instagram para provocar alguns diálogos. E, recentemente, até eu dei uma blindada nela, porque o círculo de amizades dela não entende isso. Então, eu comecei a ficar preocupada com as amigas ao entorno, assim, criticando ela, julgando. Eu falei, mãe, tá tudo certo, você me ajuda de outra forma, só me apoiando. Mas é isso, tá bom, obrigada, meninas. Demais o seu trabalho. Mas eu vejo muito as mulheres tendo esse protagonismo. Primeiro, rompendo, como a Rita falou, a barreira de falar de menopausa, e aí o mito de que depois que a vida reprodutiva da mulher termina tudo e acaba, e aí, não, né, uma série, e aí nisso as redes sociais têm ajudado. E eu acho muito que as mulheres estão conseguindo. Existe até um fenômeno chamado de envelhecer. É muito mais, ela afeta muito mais as mulheres, porque as mulheres têm 8 anos a mais de expectativa de vida do que os homens, por uma série de outros fatores. Mas as mulheres vivem... Exatamente. Feminização da velhice. Exatamente. Obrigada. E as mulheres que estão puxando, né, mais uma coisa que as mulheres puxam, mas essa desconstrução de um padrão moral até, de que os velhos fazer sexo, terem prazer, terem orgasmo. Tem mulheres que só descobrem o orgasmo depois dos 60, várias. A gente tem isso, você vê, né, acho muito rico isso, eu acho que é uma transformação e uma desconstrução de vários conceitos, e aí eu puxo eu acho que as mulheres têm um protagonismo muito grande nisso. Mais coragem, né? Já estamos quebrando outras pedras, vai junto, né? Também. Quem fala muito bem sobre isso é Miriam Goldenberg, que faz lá As Velhas Sem Vergonhas. Eu adoro
essa fala dela, das velhas sem vergonha. É isso aí, vamos ser tudo sem vergonha, que bom. Primeiro, parabéns pela pesquisa, pelos vídeos, gostei muito. E a primeira pergunta é, na verdade, como é que isso está sendo divulgado, né? Porque eu estou vendo sendo divulgado aqui, mas como isso tem, se eu entrar no site da ALMAP, eu consigo ter acesso a esses vídeos que você está falando, a pesquisa, para fazer reverberar isso. Eu trabalho muito com profissionais 60+, em carreira, né? O tema carreira, né? Reinvenção na maioridade. Então, para mim, foi muito rico. Eu gostei bastante do material. E eu queria saber como é que é isso, como é que está sendo divulgado isso, né? A gente compartilhou, tem no meu LinkedIn, Rita Almeida, e eu vou dar para o pessoal da organização também compartilhar com vocês, quem quiser. Ah, legal, porque é muito, muito interessante o material legal, de vocês. né? Gostei muito. E gostei muito do vídeo. Acho que o vídeo que você tem 2, né? Claro que o vídeo da Boticário é super interessante, mas esse que você fala, né? O que a gente pode ensinar, trabalhar, é uma coisa muito simples. Poesia, né? Faltou namorar mesmo. É poesia pura, e ele mexe exatamente com o que você falou, que muitas vezes não se faz na própria fala para a alma, entende? Então, assim, eu, por exemplo, gostaria de compartilhar esse vídeo, se eu pudesse. Esse vídeo está no YouTube. Andréa Bujanra, Quem Diz Que É Tarde. Tá bom. Obrigada, viu? Também achei uma poesia. Eu tenho um pouco de dúvida, porque as pessoas mais velhas não querem se ver separadas num grupo mais velho. Elas querem estar junto com todo mundo. Então, eu tenho um pouco de dúvidas, mas vamos planejar. E do Nelson para fazer um business. Boa tarde. Meu nome é Dante. Eu sou psicólogo e psicogerontólogo também, assim, em formação. O que eu tenho visto na clínica? Eu tenho visto a mulher, principalmente, na busca dessa reinvenção que você mencionou. É um novo 60, é um novo 70. Elas conseguem, através da terapia e tal, se libertar daquelas amarras do vestido de chita e da bengalinha. Então, elas conseguem, sim, fazer esse translado com certas quebras de paradigmas e tudo mais, mas elas conseguem. A Unip, a Universidade Paulista, fez 15 anos do curso de psicogerontologia, agora, o último final de semana. Eu vejo muito poucas pessoas interessadas nesse curso ainda. Eu espero que esse número cresça. E uma coisa importante, a internet, ela veio, depois da pandemia, ela veio a corroborar com essa amplitude de atendimento. Antes, a idosa ou o idoso, ela tinha a melhor idade, né? Tinha essa prerrogativa de não conseguir ir, de questões financeiras, questões de locomoção. Agora, ela já se vê com mais propriedade dentro dessa área. Eu acho muito bacana e acho bom reverberar isso. Cara, eu aproveito para te perguntar por que você acha que os homens estão mais demorados nisso? Reticentes. Eu penso que o homem tem ainda aquela visão da menina bonita mais nova, sabe? Eles têm uma facilidade menor, ou certa condição, vamos dizer assim, social, que os permite pensar dessa forma, sabe? Então, esse homem, ele não se vê naquele lugar de idoso ainda, sabe? Que ele passou de 50, que ele tem que, sabe? Às vezes ele larga a esposa, entendeu? Porque vê os sinais da idade nela, mas não se vê nele, ele não se vê. Esse paradigma, eu acho que ainda demora um bom tempo para poder se... Faz parte do etarismo, né? E ele continua reproduzindo aquilo. Exato. Vamos ter que pensar, né? Vamos ter que pensar. Bom, mais alguém? Porque a gente está... Uau! É que o tempo aqui está estourando. A gente pode ouvir todo mundo? Mais uma pergunta, gente, para a gente fechar aqui. Mas depois a gente pode falar. A gente pode conversar depois.
Eu acho que, com relação a essa questão do homem, é a resistência de perder a ilusão do privilégio. Porque, por uma questão aí genético-histórica, a questão da força física deu essa alavanca do privilégio. Isso foi mantido, porque quem tem um privilégio não quer entregar, né? Mas a natureza física mesmo não sustenta o privilégio. Mas a cultura masculina esconde a fragilidade. E o homem não quer mostrar a fragilidade, prefere morrer antes de que isso apareça, né? Eu acho que vai em torno disso. O falocentrismo é a ilusão de completude, né? Eu sou psicólogo também, trabalho com várias idades e queria responder a sua pergunta. O que eu penso, né? A tecnologia, como é que entra aí? Para mim, a tecnologia é uma extensão como instrumento de sustentação da existência humana. Então, a tecnologia permite, né, para além da geografia, a comunicação e a manutenção dos laços. Porque um dos itens que você trouxe aí é a questão do laço, como manutenção da longevidade e da qualidade da longevidade, né? Então, por exemplo, eu estou elaborando um programa com minha prima que mora em Milão. E nós vamos ser gravados, eu aqui e ela lá, por uma pessoa que mora em Salvador, né? Quer dizer, eu aqui não, numa cidade próxima de Salvador que eu moro, na Estrada do Coco. Então, você veja, ela é uma prima que tem muito vínculo comigo e, nesse momento, nós estamos aquecendo o vínculo na programação deste programa dessa forma. E é a tecnologia, não poderia ser por carta, né? Algumas coisas você pode até fazer por carta, e-mail, o que for. Mas esta invenção nossa, só assim, né? E existem outras coisas que eu participo também. Por exemplo, atender online com pessoas da Europa, dos Estados Unidos, de outros estados, morando eu na Estrada do Coco, né? A outra coisa que eu acho da tecnologia é a possibilidade de mudar os paradigmas. Usar a tecnologia para mudar lógicas da existência, né? Como essa lógica falocentrista que eu disse, como também lógicas em relação ao sexo na longevidade, lógicas em relação ao vestir, lógicas de existência, né? Eu acho que a tecnologia tem essa função. E você também mudou uma lógica paulista, né? Seu vestido colorido. Olha, ó, tá vendo? Obrigada. Demais. Eu acho que esse é um assunto maravilhoso e fértil, e a gente ficaria aqui muito tempo falando, mas a gente tem que respeitar o tempo que já está esgotado. E eu acho que, para finalizar, você pode também deixar o seu recado final, Rita. Eu tenho 53 anos, né? E eu acho que a Rita, nós somos amigas pessoais já há mais de 20 anos, e a Rita sempre foi uma inspiração, porque ela está 10 anos na frente e ela está me puxando sempre, porque até quando a UMAP lançou esse estudo, a UMAP convidou como é o nome da mulher lá, que é a atriz? A Mônica Martelli, para falar, e a Mônica falou um negócio tão bacana, ela falou assim: envelhecer é um destino de todo mundo, que se tudo der certo na vida de todos nós, todos vamos envelhecer. A outra opção, ela é a ruim. E é igual uma viagem que você faz de férias. A gente, hoje de manhã, estava falando com a minha família sobre as férias de janeiro, próximo, e a gente estuda, prepara, faz o programa, exatamente. Envelhecer é a mesma coisa, a gente tem que se programar para isso, a gente tem que estudar questão financeira, principalmente essa questão, né? Eu acho que o Brasil, como país, perdeu uma grande oportunidade no debate da reforma da Previdência, de colocar esta pauta. As gerações mais jovens vão ter várias carreiras, porque elas vão viver mais com menos. Essa é uma grande questão, até porque está diminuindo o número de filhos nas famílias. Tem uma série de pessoas jovens que não querem mais ter filhos.
Isso no Japão é um problema social. O governo está estimulando os jovens a se casarem e os casais a terem filhos. Então, acho que a gente vai passar nos próximos anos, acho que esse é o grande assunto aí dos próximos anos, porque a gente viu aí tem uma mudança demográfica muito grande. Mas, enfim, concluindo, obrigada por vocês estarem aqui. Rita, você finaliza. Então, hoje foi uma delícia mesmo ver a Rê tão colorida e linda. Ela também é uma enorme inspiração para mim, por isso que eu estou aqui fazendo sempre coisas com ela. E, para eu finalizar, eu vou falar 3 frases, uma do André Abujanra e 2 do Herbert Viana, né, que é: quem diz que é tarde, temos todo o tempo do mundo, mas não temos tempo a perder. Vamos acelerar essa parada. Bom, muito obrigado, Rita, muito obrigado, Regina.